Impactante, explícito, indagador e polêmico. Essas são algumas das palavras que podem definir a experiência de Swarm. Trey é uma jovem obcecada pela cantora Naja. Tamanha obsessão a faz deixar de pagar o aluguel para comprar ingressos para shows da artista e até mesmo matar quem não gosta de suas músicas. Ui. She's not like everybody else. She knows what we're thinking and she gives it a name. She's a goddess. A experiência da história. Você conhece alguém que é extremamente obcecado por algum artista, celebridade, cantor? Aquela pessoa, cara, que, putz, ela tem posters daquele famoso em todos os lugares, no wallpaper do celular, do computador. Você lembra de algumas reportagens passando na TV de algum artista que havia alguma turnê, alguma apresentação? Haviam pessoas que acompanhavam aquele artista ao redor do mundo. Elas deixavam de viver a sua própria vida, viviam pedindo dinheiro, às vezes, passando as coisas no crédito, pra conseguir acompanhar aquele artista favorito. Swarm fala sobre essas pessoas, só que da sua forma e de uma forma também psicótica, levando as coisas a um certo exagero que eu acredito que a gente pode interpretar como uma metáfora, tá certo? A série aborda aí a Dre, tá certo? Essa personagem que é obcecada por uma cantora internacional chamada Naja, essa cantora que acabou se tornando uma espécie de motivo de existência, certo? Ela meio que se tornou o propósito da Dre ali do que viver, né? Sobre o que viver. A personagem, ela simplesmente idolatra essa cantora, ela não permite com que outras pessoas falem mal, seja da cantora, seja das suas músicas, e ela consegue até mesmo apresentar argumentos do porquê que a Naja é talvez a melhor cantora de todos os tempos, é essa pessoa especial, idolatrada, endeusada, só que não apenas pela Dre, como também por outras pessoas que também se consideram fãs obcecadas pela Naja. Elas formam uma fanbase denominada Hive, uma fanbase que, assim como a Dre, ela defende a Naja de haters, de pessoas que não gostam da Naja, pessoas que criticam as músicas da Naja por diversos motivos, motivos construtivos, motivos então construtivos assim, ou seja, motivos de ódio. Elas fazem verdadeiras lixações virtuais com as pessoas que se colocam como opositoras, vamos colocar assim, da música e do trabalho da personagem, da cantora Naja. E a Dre, ela meio que acaba sendo a extensão piorada desse tipo de pessoa que nós vemos na fanbase e até mesmo na realidade. Afinal de contas, galera, nós, assim, por mais que isso seja maluquice, tá certo? Nós estamos lidando aqui com o tema central da obsessão, da compulsão de você fazer qualquer coisa por aquilo que justamente dá propósito na sua vida, dá um alívio na sua existência. Às vezes você é uma pessoa que está carregada de um sofrimento que às vezes você nem mesmo entende que está carregada dessas frustrações, e uma determinada coisa, uma cantora, um ator, um filme, uma série, uma música, um vício, é justamente isso que permite que você sinta alguma espécie de alívio e prazer no meio desse sofrimento que nem mesmo você compreende direito, chegando a idolatrar essa válvula de escape. Então nós temos aqui o tema central da obsessão, só que direcionado justamente para personalidades famosas, para celebridades famosas, e não obstante que a Dre, essa personagem que, como eu disse, pode parecer maluquice, mas faz coisas. E eu, inclusive, já ouvi alguma notícia, alguns relatos de pessoas reais fazendo o mesmo, que seria, por exemplo, de você deixar de honrar com seus compromissos, honrar com suas responsabilidades, por exemplo, pagar o aluguel, ou então até mesmo não pagar o aluguel, mas, por exemplo, digamos que você está morando com alguém, seja familiar, seja um relacionamento amoroso, e, cara, pô, você tem que fazer coisas pra demonstrar o seu afeto, a sua consideração pela outra pessoa, né? E no mundo capitalista a gente paga pra que essas coisas aconteçam, a gente paga pra dar um buquê de flores, paga pra levar um restaurante bacana, só que a pessoa guiada por essa obsessão, que acaba sendo uma extensão de um egoísmo também, tá certo? O egoísmo da Dre, ela, ao invés de pensar em todas essas possibilidades que permitem com que ela viva de uma forma responsável e também viva a sua própria vida e cultive as coisas boas que ela tem na sua vida, ela acaba olhando só pra si, ela acaba olhando só pra sua compulsão, só pra sua obsessão, só pro seu desejo e admiração, só pro que realmente interessa, e acaba negligenciando as suas responsabilidades, as pessoas que ela ama ou pelo menos pensa amar, em prol
da sua obsessão pela Naja, como, por exemplo, comprar ingressos caríssimos para acompanhar o seu show, mesmo que esse dinheiro tivesse que ser usado para pagar o aluguel com as pessoas que ela ama. É capaz de que você encontre, caso você pesquise, pessoas que já fizeram o mesmo. Eu não tô falando aqui de pessoas que às vezes usa do crédito para poder pagar alguma coisa, mas eu tô falando de você não ter dinheiro nenhum, nem para você pagar suas contas, nem para comer, para que você possa saciar essa sua carência, saciar essa obsessão. O personagem ela acaba sendo uma representação disso. E não apenas isso, como eu disse, uma extensão, porque ela é meio que um serial killer. Não é meio, ela é um serial killer que ela mata. Quanto que a fanbase, ela mata a reputação de alguém, ela mata a autoestima de alguém virtualmente, porque aquela pessoa se pronunciou alguma crítica, pronunciou alguma oposição à sua cantora favorita. A Dre, ela não faz isso virtualmente, ela identifica a pessoa que fez aquela ofensa, que fez aquela crítica, não apenas nas redes sociais, como também na vida. Se ela encontra alguém que fala que não gosta da Nadia, odeia a música dela, aquela pessoa se torna um alvo de assassinato pela própria Dre. A Dre, ela mata as pessoas que se opõem à sua cantora favorita, mas isso também tem um pouquinho, talvez, de associação com a sua irmã, porque tanto a Naja quanto a sua irmã são duas personalidades que se assemelham em uma certa persona de que faz ela não se sentir sozinha. É uma espécie de alívio, uma espécie de relento de companhia. É como se ela se sentisse compreendida por essas personalidades e no qual ela faz uma síntese dessas duas, entendeu? E dado algum acontecimento que ocorre ali com a irmã dela, ela acaba associando com a Naja e posteriormente ela acaba matando as pessoas que se colocam contra a Naja. Agora, apesar de você ter esse aspecto psicótico da Dre, eu acredito que a gente pode fazer a reflexão de que esses assassinatos, eles podem representar justamente as pessoas que nós matamos, que nós retiramos da nossa vida por conta das nossas obsessões. Então, coisas boas acontecem, oportunidades novas surgem, pessoas legais surgem e nós acabamos que retirando essas pessoas da nossa vida, matando a possibilidade de uma amizade, de um novo caminho a ser trilhado que nos trariam coisas boas, porque a gente deixa de considerar isso, a gente deixa de olhar para isso, a gente deixa de aproveitar essas oportunidades para só focar, para só olhar para a nossa obsessão. A gente meio que pensa que não há nada mais além, não há um mundo além do mundo que nós construímos dentro da nossa cabeça, que é calcado por essa obsessão. Então a Dre, ao longo da série, inclusive, ela vai conhecendo pessoas que normalmente são muito legais, as tratam bem, as meio que, cara, ela constrói laços ali durante a série, que eu achei muito positivo, porque o roteiro não se apegou inteiramente, totalmente só ao aspecto psicótico da personagem. Ele também quis colocar ela em situações das quais ela não olhasse para as pessoas totalmente como pessoas ruins, ela encontrasse pessoas interessantes que as tratassem bem, tá certo? Mas independentemente disso, ela não deixou de seguir com a sua obsessão, com o seu caminho, inclusive machucando as pessoas que tentaram ser legais com ela, que tentaram construir uma amizade, uma possibilidade de ela deixar essa vida da qual ela mais vivia por uma pessoa que mal a conhecia, que mal sabia da sua existência e começar a viver a sua. Só que, né, essa obsessão acabou matando, vamos colocar assim, matando essas pessoas especiais, essas pessoas queridas que ela acaba encontrando, cara. Então aqui a gente pode fazer assim essa reflexão, o que dá até dó, né? Porque, por exemplo, a Billie Eilish, ela interpreta uma personagem que, inclusive, é uma dessas pessoas que, além de nos ajudar a entender melhor a Dre, ela é uma dessas pessoas que se prontifica a criar uma amizade, a fazer com que a Dre se sinta parte de uma comunidade que a trata bem. Só que meio que as coisas não dão certo ali, tá certo? Mas se tratando de pessoas que não a tratam bem, galera, olha só, como eu disse, uma das coisas que eu mais gostei do roteiro aqui não é só que fica apegado ao arquétipo de que ela mata todo mundo que não gosta da Naja, tá certo? Não é apenas isso, não se resume apenas isso. Explora também novas possibilidades da personagem poder mudar, tá certo? Como também nos dá a oportunidade de alguma forma, nós compreendermos melhor ela, principalmente ali no penúltimo episódio, que a gente até tem um certo estranhamento, porque o episódio ele assume ali um formato de documentário que nos faz cogitar se a série foi baseada em fatos reais, inclusive. A gente acaba tendo ali um conhecimento um tanto quanto melhor, um pouco mais detalhado a respeito da infância da Dre, que não busca exatamente justificar, tá? Ou seja, inocentar as ações da personagem, não é essa a questão. A questão é de você entender, às vezes, o que acaba motivando e posteriormente guiando
uma pessoa se tornar o que ela é, inclusive uma pessoa psicótica, uma pessoa egoísta. É constado que a Dre ela acabou tendo uma infância muito difícil, envolvendo desprezo, rejeição e bullying, o que fez com que ela não se sentisse seguro com o mundo, ela acabasse se fechando dentro do seu próprio mundo, onde ela só permitiu que fosse ali convidados a sua irmã, por exemplo, que não a destratava como o resto das outras pessoas, tá certo? Ou seja, o egoísmo das outras pessoas, a falta de empatia, a falta de sensibilidade das outras pessoas, fez com que ela retornasse essa antipatia, essa falta de sensibilidade, e da mesma forma que as pessoas não se importaram em se colocar no lugar dela, ela acaba se tornando essa pessoa também, onde ela se fecha completamente no mundo e só dá atenção ao mundo que ela criou, aos seus próprios interesses. Eu gostei também bastante disso, dando até mesmo um certo repertório, certo, galera, de como que as ações que nós exercemos sobre outras pessoas, por mais que a gente não perceba, acaba assim deixando uma fissura, acaba deixando uma marca no psicológico de outro, e aquilo sim pode ter frutos que às vezes nem nós imaginamos, nem nós lembramos, né? Afinal, é quem apanha que mais lembra. E comentando brevemente, sem dar muitos detalhes a respeito do final dessa temporada, não sei se vai ter uma segunda. Galera, eu tive aqui algumas... Eu vou levantar 3 possibilidades, tá certo? Não cheguei a fazer nenhuma pesquisa a respeito do final. Eu queria primeiro deixar aqui registrados os meus pensamentos originais. E primeira coisa que eu pensei a respeito do final é que assim, né? A Naja, essa personalidade que faz alusão a celebridades e artistas e compositores internacionais que são idolatrados pelo mundo, são pessoas que elas, na verdade, precisam dessa fanbase obcecada, porque essas pessoas, elas meio que calcam uma certa autoridade, esse certo endeusamento das suas personalidades. Então, logo, elas meio que precisam, elas não criticam essas pessoas, elas precisam dessas pessoas para se manter meio que no alto, meio que no seu Monte Olimpo, no poder e na fama que elas têm até os dias vigentes, tá? Esse é o primeiro pensamento que eu queria levantar. O segundo é de que dentro da história, tá certo? Não indo muito para a interpretação, aquilo realmente aconteceu. Aquilo que nós vemos no final realmente acontece, não é uma certa divagação, não uma certa imaginação da protagonista, mas eu não acredito nisso fortemente não, apesar de ter uma certa, de eu querer inclusive unir a primeira ideia com essa segunda, mas eu acho que não seria isso por conta de 2 detalhes que eu explico na terceira ideia, que seria de que aquele final, aquele encerramento dessa temporada acaba sendo justamente uma imaginação da protagonista por conta, por exemplo, do título. O título que é Apenas Deus dá finais felizes. Então, associando esse título com aquele final, eu fiquei pensando, cara, e se aquilo tá na cabeça dela e na verdade o final acabou sendo pior do que nos é mostrado, né? Acaba sendo uma representação ali de como a Dre vê a Naja e posteriormente também a irmã, tá certo? Como que ela gostaria de ser tratada de fato, mas na verdade, dado o contexto e tudo que acontece ali, principalmente, né, o que é revelado do penúltimo episódio, talvez o final dela não tenha sido tão feliz assim, certo? Mostrando, inclusive, que independente das nossas obsessões, independentemente daquilo que nós façamos para aliviar a nossa carência, ainda que isso tenha um custo irresponsável das outras pessoas, nós não deixaremos de sofrer a consequência. A gente vai continuar no nosso mundo fantasia, no nosso mundo criado, no nosso mundinho, por assim dizer, certo? Mas isso não impede que a realidade venha e cobre aí as consequências das nossas ações. Uma série que eu acho que dá pra fazer diversas interpretações, você consegue tirar muita coisa. Eu sei que o tema central acaba sendo isso, né? A Dre e a Naja, essa obsessão que ela tem com a cantora e posteriormente todas as consequências que isso acaba trazendo pra ela psicologicamente, fisicamente, os seus recursos e por aí em diante. Só que, cara, tem bastante coisa interessante que eu acho que dá pra ser analisada, tá certo? O que eu disse aqui não é lei, é uma interpretação sensacional, excelente primeira temporada, excelente história. You're a killer bee. Part of the swarm. Atuação. O meu destaque vai para a atriz da protagonista, Dre, cara, que, cara, assim, eu fui fazendo algumas observações, né? Por exemplo, a personagem, ela constantemente está acessando o Twitter, as redes sociais, para se manter ali alimentada, né? E esse constante uso do celular faz com que, inclusive, a postura do corpo dela fique meio errada, ela fica meio que andando assim, ela anda assim, pá, ela tá sempre olhando meio que pra baixo, ela tem
Inclusive essa postura onde ela olha meio que pra si, é uma postura que, dadas algumas expressões faciais dela, causam uma certa intimidação, um medo em quem a vê. Então assim, cara, já começa por aí que, cara, isso é um acerto na forma como ela expressou a personagem, não só na postura corporal, mas também nas expressões. Os momentos onde a personagem ela realmente fica alegre é o momento onde ela acaba falando da Naja, onde ela fica no show da Naja, ou alguma coisa onde ela acaba fazendo alguma coisa relacionada à Naja. O resto, cara, a personagem, ela é interpretada de uma forma que assim, você enxerga a frieza, só que não fica forçada, como se ela fosse aquilo de fato, entende, cara? E sem deixar de mencionar momentos de assassinato que assim, cara, mano, a moça é fria e você sente ali o sadismo da pessoa matando outra, cara. Você fica, caraca, não é só autodefesa, não é só matar porque, putz, a pessoa também pode fazer alguma coisa contra a minha vida. Ela mata e ela sente prazer com aquilo e isso fica constado na atuação da atriz. Cinematografia e mais. Uma fotografia maravilhosa, tá certo? Uma fotografia com a sua estética, né? Uma estética que inclusive está sendo usada em diversas produções e até mesmo em vídeos. Algumas coisas aí que eu vejo na série eu meio que implementei aqui também na edição dos vídeos. O uso de granulado, um aspecto de filme ali dos anos 80, 90. Uma vibração de cores também. Uma aplicação fotográfica que, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente vê ali da Dre no primeiro episódio, certo? Você tem ali um cartaz da Naja, onde, cara, é um cartaz que é quase que fosse uma imagem de santo da forma como a Naja é expressada, tá certo? Ela é visualizada. Aí a Dre, ela levanta da cama, a cabeça dela fica justamente enquadrada na cabeça da Naja no pôster, né? Tipo, nos fazendo remeter, inclusive, que a Naja, por conta da sua carência, ela gostaria de ter toda a admiração e amor que a Naja tem. Cara, uma fotografia maravilhosa. Trilha sonora. Uma coisa que eu quero ressaltar do aspecto sonoro da série é o seguinte, cara. Certos efeitos sonoros que são utilizados em síntese da montagem, da edição e da atuação ali da história, porque momentos onde algo é falado que chama a atenção da Dre, por exemplo, é aplicado uma trilha sonora que meio que faz com que você, cara, alguma coisa vai acontecer. Isso chamou a atenção dela e ela vai fazer alguma coisa a respeito disso. Isso vai ser usado como um detalhe, como um motivo, como uma justificação para ela realizar tal ação. Então, isso é um detalhe importante. E o efeito sonoro ele é utilizado justamente para ressaltar esse detalhe e não fica cafona, não fica feio, fica, cara, fica estilístico, combina com a estética, com o estilo da série, tá certo? Sem falar também que a trilha sonora, cara, é uma trilha sonora que não é clichê, não é genérica. Eles balanceiam, certo? Eles usam em equilíbrio ali os momentos sem trilha sonora, sem diálogo, só ali a pessoa, com o som ambiente, com o diálogo, ou então a trilha sonora ali realmente para aumentar talvez a intensidade de algum momento, ou até mesmo, né, pra gente entender, né, tipo, a admiração da Dre com a Naja, a gente vê um pouquinho da música da personagem Naja também, fazer algumas comparações, inclusive, com a realidade, tá certo? Enfim, cara, ponto positivo também para a trilha sonora. They are not your friends. Those are some crazy ass fans. E o Rockafans que você recomenda Swarm, com certeza. Swarm, a primeira temporada está mais que recomendada. A primeira temporada saiu esse ano, 2023. Não sei se vai ter uma segunda temporada, tá certo? Mas está recomendado e você pode assistir no Amazon Prime Video. Só que lembrando, é uma série explícita. Temos cenas de sexo, temos cenas ali envolvendo sangue, envolvendo assassinato. Então, não é exatamente, tem nudez, né? Tem nudez. Então não é uma série que você pode assistir em família ou com qualquer pessoa, tá? Então vale ser ressaltado isso. É uma série que deixa impacto, tá certo? É uma série explícita, é uma série polêmica, que eu vou até longe, dependendo, se você for uma dessas pessoas que tem uma dessas obsessões, você vai ter o seu ego machucado, você vai ser obrigado a se olhar no espelho e pensar um pouquinho sobre como você tem vivido a sua vida e como que você tem gasto seu tempo, seus recursos e por aí em diante, se você tem sido um idólatra. O que eu tinha para falar sobre Swarm era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já assistiu, o que você achou da série, se você ainda não assistiu, se pretende assistir e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito, mas muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. A gente se vê no próximo vídeo da próxima série. Grande abraço.